Eu quero meditar numa passagem bíblica que Deus colocou no meu coração, juntamente convosco, que fala mais ou menos sobre este assunto. Segundo Coríntios, eu disse segundo Coríntios, capítulo de número 2. Eu vou ler e você repete comigo. Vamos formar um coral. Até o amigo visitante que não é crente vai ler a Bíblia conosco, porque eu vou citar e todos nós vamos repetir, tá certo? Inclusive as crianças. E diz assim: e graças a Deus, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para os que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é suficiente? 17. Porque nós não somos, repetindo, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Glorificado seja o nosso Deus nessa noite, e que Ele coloque essa passagem bíblica em nossos corações, e que o Espírito Santo possa nos ensinar aquilo que a nossa mente humana, a sabedoria humana não pode alcançar. Precisamos aprender diretamente com o Espírito Santo. Nós que pregamos, que anunciamos, que testemunhamos da palavra de Deus, precisamos das orações dos irmãos. Porque como canais de Deus, precisamos estar livres. Se o canal, ou numa linguagem popular, o cano, estiver entupido, não passa a água. Assim somos nós, canais da palavra de Deus. Precisamos das orações da Igreja de Cristo, para que não seja a nossa ideia pessoal, que não seja a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. Eu digo sempre que eu sou completamente dependente do Espírito Santo de Deus, porque de mim eu não tenho nada, mas fico
lendo as Escrituras e pedindo a Deus que, quando me for dada a oportunidade, eu possa ser usado pelo Espírito Santo do Senhor para edificar a Igreja de Cristo. Esse texto nos traz grandes lições de um homem de Deus que tinha experiência com o Criador dos céus e da terra. O apóstolo Paulo era um missionário, um pregador do Evangelho, que por onde passava, a sua pregação, a sua preocupação era anunciar a obra de salvação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fico lendo as suas cartas, as suas epístolas, e pensando que se nestes últimos dias tivesse um verdadeiro homem de Deus como Paulo, ou como os nossos irmãos da igreja primitiva, esse mundo já tinha sido ganho para o Senhor Jesus, para o reino de Deus. Mas, infelizmente, muitos de nós ficamos como que egoístas, já temos a salvação e não nos preocupamos com o nosso semelhante. No entanto, nos deparamos com textos desta magnitude em que Paulo expressa os seus sentimentos mais profundos, porque, Vieira, ele estava sendo criticado, por incrível que pareça, por não ser um homem de tanta capacidade. Porque a cidade de Corinto, a cultura era alta. Haviam homens de uma retórica extraordinária e criticavam a Paulo de que ele era um homem rudimentar, um homem simples. E ele falava com autoridade dentro desse texto. E antes de qualquer coisa, ele agradecia a Deus. Enquanto chegavam as críticas, ele dava graças a Deus por aquilo que Deus já havia feito na sua vida. E é o que nós devemos fazer. Olha, irmãos, quando ele diz assim, olha, mas graças a Deus, que sempre, não é uma vez perdida, não. Sempre nos faz triunfar por Cristo Jesus. Esta palavra triunfar fala sobre vitória, fala sobre sucesso, fala sobre prosperar. Triunfar quer dizer alcançar os nossos objetivos. Triunfar é ter a realização dos nossos sonhos. Aleluia. E nós precisamos ter este cartão postal na nossa vida. Mostrar para o mundo
para os nossos familiares, para os nossos amigos, conhecidos, para a sociedade, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Salvador. A Bíblia diz, o próprio Paulo escreveu, 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. A sociedade, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos têm que olhar para nós, para o nosso testemunho e dizer: eu quero ser igual a fulano de tal, porque ele é um vencedor, é uma vitoriosa, é um vitorioso. Sabe por quê? Porque ninguém quer seguir o exemplo de alguém que é um derrotado, não. Eu conheci lá em João Pessoa um irmão que ele sempre passava em frente ao meu trabalho cantando. Uma vez por semana, na segunda-feira, era o caminho da igreja. E ele morava em uma favela de João Pessoa. Mas ele passava em frente, cantando, alegre, feliz. E uma vez eu lhe chamei: meu irmão, vem cá. Aí ele se aproximou. Eu disse: senta aqui nesse banco, vamos conversar um minutinho aqui comigo. Porque eu sempre vejo o irmão passar aqui alegre, da paz do Senhor com uma alegria tão grande. Passa cantando. Aí eu disse assim: eu acho que o senhor não tem nenhum problema na sua vida. Aí ele sentou assim e disse: eu não quero muitos minutos não. E começou a falar das suas dificuldades, dos seus problemas. E dentro de poucos minutos a lágrima estava descendo dos meus olhos, comovido com a situação daquele servo de Deus. Mas ele não demonstrava. É esta a palavra que o apóstolo Paulo transmitia para a igreja de Cristo. Uma igreja sofredora, perseguida. Mas era como se o apóstolo dissesse para cada um dos irmãos: levante a cabeça, não conte derrota para o seu vizinho, não conte seus problemas para aquelas pessoas que ainda não servem a Cristo, porque eles não vão entender, não tem como lhe ajudar. Conte vitória, dê o seu testemunho do que Cristo tem feito por você. Por isso que ele dizia: e graças a Deus que sempre, sempre, sempre nos faz triunfar por Cristo Jesus. Glória a Deus. E por meio de nós, presta atenção, por meio de nós, de mim e de você, manifesta em todo lugar, por onde nós passamos, a fragrância do conhecimento de Deus, do seu conhecimento, do conhecimento de Cristo, do conhecimento da salvação de Cristo, do conhecimento da redenção já realizada por Cristo. Deus se utiliza de mim e de você para transmitir
essa fragrância. Muito bem falou a nossa irmã aqui, nesta noite, em que nós podemos ser um instrumento de Deus para transmitir o conhecimento das coisas que são lá de cima. Quem ainda não é convertido não lê a palavra de Deus. Mas como é que essa pessoa pode conhecer a Deus? Através da nossa vida, através do nosso testemunho. Quando eu me converti, eu fiquei preocupado como pregar o Evangelho para minha família. E um pastor muito antigo da nossa igreja, o pastor presidente, que era meu amigo, Antônio Fernando das Chagas, eu conversei com ele, e ele disse: não se preocupe, você é novo convertido, vai dar choque se você for logo de início pregar o Evangelho para a sua família. Eu disse: o que eu faço? Ele disse: dê um testemunho bom de um verdadeiro servo de Deus. O testemunho, irmãs, o nosso testemunho para os nossos familiares, os nossos conhecidos, os nossos vizinhos tem uma força extraordinária. Por quê? Porque é a fragrância de Cristo. O versículo de número 15: porque para Deus somos o quê? O bom perfume. Tem versão que diz cheiro, a minha diz aqui: o bom perfume de Cristo. Quem é você? Quem somos nós? Quem é eu? Nós somos o bom perfume de Cristo. Não é qualquer perfume. Porque tem perfume do Paraguai. Tem perfume que é fraco, é barato. Mas está falando o texto, a palavra de Deus tem uma sabedoria muito grande quando diz: o bom perfume de Cristo. Você já esteve em um lugar e entra uma pessoa assim, com um perfume bom, e aquele ambiente você sente aquele perfume bom, que dá vontade de chegar perto da pessoa assim? Perfume bom. Você é esse bom perfume de Cristo. É alguém olhar para mim e para você e dizer: eu quero ser como aquela pessoa. Eu quero ter o testemunho desta pessoa. Eu quero ter a fé desta pessoa. Eu quero andar nos passos desta pessoa. Eu quero ter a luz que esta pessoa tem na sua vida. Eu quero seguir a verdade que esta pessoa segue. É o bom perfume de Cristo, com dois efeitos. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Duas verdades muito profundas que nós temos aqui nesta passagem bíblica. O perfume dos que se salvam e o perfume também naqueles que se perdem. Veja a nossa responsabilidade diante de Deus, porque olha, para Deus, é diante de Deus que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o que de Cristo? Discípulos do Senhor Jesus, imitadores do Senhor Jesus, que seguimos o exemplo de Cristo. As pessoas, quando nos veem,
sistematicamente se lembram de Cristo. Eu estive uma vez em um grande supermercado lá em João Pessoa e tinha uma multidão e alguém gritou assim: servo de Deus, e apontou para mim. E eu disse: você me conhece de onde? Disse: você tem a marca de Cristo. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Você lembra de Cristo. Quando nós olhamos para você, vemos Cristo na tua vida. Por quê? Porque o perfume, o bom perfume de Cristo está conosco. Quando nós passamos, alguém diz: este é servo de Cristo. Esta é serva de Cristo. Oh, aleluias! Louvado seja o nome poderoso do nosso Deus nesta noite. Quando nós falamos de Cristo, anunciamos a Cristo, não perdemos tempo com outras coisas. Esses dias chegou uma prima minha de São Paulo, e o pouco que conversamos, ela dizia: você conversa pouco. Eu disse para ela: sobre as coisas de baixo. Agora, sobre as coisas de cima, nós passamos uma tarde, uma noite, entra pela madrugada, vai uma semana, um mês, um ano inteiro, falando das coisas de Deus. O perfume de Cristo na nossa vida. E tem lugar que não precisa nem você pregar. Basta que esse perfume de Cristo alcance o ambiente e todos sentirão a presença de Cristo onde você colocar o seu pé. Nos que se salvam é quando nós pregamos e alguém acredita na mensagem do Evangelho. A nossa responsabilidade não é salvar, não. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Deixa que o Espírito Santo, ele pega a essência que há em nós, o perfume que há em nós, e leva até a alma dos nossos ouvintes, dos nossos conhecidos, dos nossos familiares. O Espírito Santo se utiliza deste perfume, o bom perfume de Cristo que está em nós, irmãos. No nosso semblante, no nosso olhar. Glorificado seja o nome do Senhor hoje e para todo sempre. E nos que se perdem também. Por quê? Porque nós cumprimos a nossa responsabilidade e pregamos para todos, mas nem todos darão crédito à mensagem do Evangelho. E o que fazer? Apenas cumprir a nossa missão. Representar muito bem o Senhor Jesus aqui na terra. Pregando as boas novas a tempo e fora de tempo. Porque eu vinha conversando com os companheiros no caminho, na estrada, que Jesus está voltando. Não há tempo para mais nada, senão nós falarmos do Evangelho do Senhor Jesus para a salvação de alguns, e aqueles que não quiserem, nós lavamos as nossas mãos.
mas cumprimos a nossa parte, fizemos a nossa parte, e cabe a cada um dos ouvintes do Evangelho aceitar ou não a mensagem do Evangelho. Por isso que diz o versículo 16: para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Porque além de provar a morte física, por rejeitar a mensagem do Evangelho, também se sujeitarão à morte da alma, ou à morte eterna, a separação eterna de Deus. Por isso que é morte para a morte. Mas para os salvos é cheiro de vida para a vida. Porque aqueles que dão crédito ao Evangelho aqui nessa terra têm vida e vida com abundância. E quando partir do planeta Terra, aí vai desfrutar eternamente da salvação e da vida eterna com Cristo Jesus, nosso Salvador. É a verdade das Escrituras. Mas vamos concluir com o versículo de número 17. Confira aí na sua Bíblia. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com quê? Com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Veja que responsabilidade nossa, irmãos. Não somos manipuladores da palavra de Deus, porque não temos segundas intenções. Qual é a nossa única intenção quando pregamos o Evangelho? É para que o ouvinte entenda o plano da salvação, se converta, nasça de novo, seja transformado em uma nova criatura, passe a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque conhecemos a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que aquele ou aquela que aceita Cristo como seu Salvador tem a vida eterna. Mas do outro lado, a verdade diz que quem não aceita a Cristo como Senhor e Salvador, lamentavelmente, é duro, é amargo, mas é a verdade que tem que ser dita. Se não nascer de novo, se não converter, a Bíblia diz, Salmo 9, versículo de número 27, que serão lançados no inferno. Infelizmente, irmão, é a dura realidade, e nós não queremos que ninguém vá para o inferno, para as genas eternas, seja condenado, não. Eu poderia estar em casa. Não, eu estou aqui porque o meu interesse não é falsificar a palavra de Deus, não é manipular a palavra de Deus, não é ganhar dinheiro com a palavra de Deus. Tem versão que diz isso aí, usando as Escrituras para fins lucrativos. Tem versão que fala sobre isso. A minha fala, falsificador, não somos falsificadores da palavra de Deus. Mas falamos de Cristo com quê? Com sinceridade. Não há mentira na palavra do Evangelho, na nossa pregação do Evangelho. É a pura verdade. Esta verdade que é um impacto na nossa vida, que é um choque de realidade na nossa vida, que às vezes nos
vira pelo avesso. A verdade que muitas vezes não é aceita. Não é aceita. Sabe por quê? Porque para viver a verdade, o homem precisa mudar muita coisa. Precisa renunciar tanta coisa. Coisas que para o ser humano é bom. Traz satisfação, traz gozo, traz prazer. E quando olha assim, dizer: eu tenho que deixar tudo isso para andar no caminho do Evangelho, uma vida de renúncia, um caminho estreito, uma porta apertada. Grande, meu Deus. Aí não quer tomar a feliz decisão, mas nós somos daqueles que falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Na presença de Deus. Quando nós anunciamos, é na presença de Deus. Cai sobre nós a responsabilidade por cada palavra anunciada, pela mensagem pregada. Mas temos a consciência de que estamos cumprindo o nosso papel e a nossa responsabilidade, porque se nós não anunciarmos este Evangelho, haverá uma cobrança da parte de Deus para a nossa vida. Paulo disse, escreveu: ai de mim se não pregar o Evangelho, porque me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Só eu sei o quanto eu fui beneficiado quando acreditei no Evangelho de Cristo. E eu quero que todos sejam também abençoados pelo reino de Deus. Já preguei em muitos lugares, mais ou menos 80% do estado da Paraíba Deus me levou, mas sempre com esse objetivo: levar a palavra, para que a palavra entre no coração do ouvinte e a pessoa entenda que precisa de Cristo, precisa nascer de novo, precisa se converter, aceitar a Jesus como seu Salvador. Que Deus, em Cristo Jesus, possa, pelo seu grande poder, colocar no coração, não apenas nos ouvidos, no coração dos nossos ouvintes, que estão aqui, que estão na vizinhança, a palavra do Evangelho. Eu desejo profundamente que todos os irmãos que usarem esse púlpito sejam instrumentos de Deus, com autoridade, pregando o Evangelho para a salvação de muitas vidas neste lugar. Eu quero chegar aqui um dia e ver esta congregação cheia para a glória do nome de Cristo Jesus. Ele, somente Ele, que vive e que reina para todo sempre. A igreja diz: